Vamos lá, vamos rodar aqui para vocês ouvirem, tá, pessoal? Deixa eu aumentar aqui o volume, baixar um pouco, aliás, o meu volume, que senão vai dar retorno para vocês. O que vocês vão ouvir agora aqui é uma reunião ministerial. Quem tá falando aqui é um ancião de cabeça bem branca, ancião regional, e ele tá ensinando. Nessa reunião, gente, eu chuto aí, por causa que lá tem umas 100 igrejas, vamos pôr, 100 igrejas, gente. De cooperador, tem 100. Cooperador de jovens, mais 100. Tô chutando um número baixo, tá? Mais 100. Diácono, põe aí, vai, o quê? Uns 20? Não sei, uns 10? Vai, 210 pessoas nessa reunião. Mais alguns anciões lá, uns 10, 15, né? Por aí. 220, 230 pessoas chutando baixo, fora os que estão trabalhando lá, fora o que atende uma reunião familiar. O número é o Nilo mesmo, viu, irmão? Vai, eu chutei um número aí, se for chutar mesmo, uns 300 que tinha nessa reunião. E esse homem está ensinando o desprezo às escrituras sagradas. O áudio do ancião presidente da região de Sorocaba. Fica ouvindo aí, tá? Que está diante de nós, passe pelo homem, consiga passar pelo homem, chegue na ponte e o Senhor te diz: tua alma vai sair diferente nesta manhã. Você... Ó, primeira pausa, desculpa aí, o áudio também não é muito longo, porque eu só separei a heresia. Só para falar vocês, ele já começou aqui, você já viu a prática do o Senhor manda dizer por essa palavra. É isso o que é palavra de Deus pro CCBano. Você entende? Palavra de Deus, para quem tá nesse CCB, é o momento que essa pessoa fala: Deus manda te dizer hoje por essa palavra. Deus vai fazer na sua vida hoje por essa palavra. Deus já está dando uma ordem. Isso é que é palavra de Deus pro CCBano. Você abrir a Bíblia e pregar o evangelho e ensinar o evangelho, isso aqui para eles não é palavra de Deus. Não é palavra de Deus. Isso aqui é só um livro sendo explicado. Esse homem usa a palavra livro, ele fala, olha só o desdém com a Bíblia, tá? Livro, ele fala que se você quiser saber alguma coisa de Bíblia, você vai pra internet, que lá tem outros livros também que fala, né? Mas aqui na CCB não, aqui é a coisa na profetada. Fica vendo, vamos ouvir. Vai entender, aleluia, aqui do fundo vem uma água gloriosa para tua alma. Aquela mulher disse: não tem com que tirar. Ah, se eu der, você vai ver uma água que salta para a vida eterna. Senhor, dá essa água para mim, estou precisando dela, nunca mais eu venho tirar água. Vá buscar teu marido. Senhor, teu marido. Você falou com verdade, você teve já 5 maridos, e o que está vivendo com você não é teu marido, você está certo, você falou a verdade para mim. Ô Senhor, eu vejo que tu é profeta. O testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. Ó, eles gostam dessa parte, você viu? Aqui é um... Depois disso é que vai entrar a profetada, tá? Já logo, aliás, a heresia. Aqui ele fala: o Espírito de Cristo é o Espírito de profecia. Ou seja, eles gostam dessas passagens bíblicas, porque na cabeça desse homem, Espírito de profecia é fazer profetada da vida das pessoas. É essa aí a percepção que esses anciãos têm sobre profecia, espírito de profecia. A Bíblia fala que a profecia e o espírito de profecia que todos os profetas tinham era aquele espírito que profetiza o juízo de Deus, a obra de Deus e a vinda do Messias. Lá atrás profetizava a primeira vinda. Agora profetiza o retorno, que é a segunda vinda do Messias. Esse é o espírito de profecia. Não tem nada a ver com a sua preocupação com o dia de amanhã. Não tem nada a ver com Deus vai falar comigo sobre se eu vou ser abençoado na minha vida ou se eu não vou ser abençoado na minha vida. Não tem nada a ver com isso. Por quê? Por que eu tô falando tão enfaticamente? É que eu não sou bobo.
Se eu estou dando uma certeza, se eu estou fazendo uma afirmação, é porque eu estou calçado nas escrituras, que é o que eu vou fazer agora aqui com vocês. Porque Jesus não pode entrar em contradição. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 34, Jesus está aconselhando as pessoas: não se preocupe com o dia de amanhã. Por que vocês estão andando ociosos e preocupados com o dia de amanhã? Deixa cada dia o seu mal. Jesus repreende as pessoas para elas não se preocuparem com o dia de amanhã. Então, nem Jesus está preocupado com o que vai ser de mim no dia de amanhã. E ele falou isso outras vezes também, quando as pessoas estavam preocupadas também se iam comer no outro dia, se iam beber no outro dia. Ele falou assim: não se preocupem, o Pai que está no céu não vai deixar faltar para vocês comida e nem bebida. Ele fala: as aves do céu não semeia e não cega, mas come todos os dias. Salomão, nem com toda a riqueza que ele tem, ele conseguiu se vestir tão belamente como os lírios do campo, que hoje nasce e amanhã morre. Vocês valem muito mais do que os lírios do campo e do que os pássaros que estão no céu. É Jesus quem está falando isso. Então não pode haver essa contradição. Esse espírito de profecia, ele usa essa palavra, ele dá ênfase nessa palavra, ele dá enfoque nessa palavra, porque essa palavra ajuda eles na pregação, na hora de falar que você tem que profetizar. Você tem que soltar a profecia, porque é isso que o povo gosta. A maioria, eu penso assim, a maioria dos CCBanos que estão lá não são pessoas convertidas ao evangelho. São pessoas que estão ali e foram, aliás, atraídas por este espírito de adivinhação que atua dentro da congregação cristã no Brasil. Tá? Vamos ouvir aqui, ó. Segue aqui o restante. Agora vai chegar daqui 20 segundos na frente, vocês vão ouvir a aberração. Vamos ouvir. Ele usou a profecia, o testemunho de Jesus Cristo, o espírito de profecia. Todo aquele que usa um púlpito não é ser um profeta mecânico, mas é pedir: Senhor, em misericórdia da tua igreja, ponha o espírito de profecia na minha boca. Teu filho profetizava, e quando ele profetizava, desmontava as... Você viu aqui? Você entendeu qual é a percepção do CCBano sobre espírito de profecia? Põe o espírito de profecia na minha boca. O espírito... CCBano todo atrapalhado com a Bíblia. O CCBano, o espírito de profecia, significa fazer profetada. É falar da vida das pessoas. É falar se você vai ser feliz amanhã ou não. Se Deus vai cumprir o desejo do seu coração ou não. Tá? Fica vendo o que ele vai falar. Agora que ele vai entrar na heresia mor. Olha aí. Armadilhas do adversário, põe a profecia na minha boca, e assim sempre será desarmada as armadilhas do adversário. Irmãos, a Irmandade não vem buscar palestra, porque palestra tem na internet para todos os gostos e todos os tamanhos. A igreja não vem buscar explicação bíblica, que está muito bem explicada nos livros e também na internet. A igreja chega, as almas chegam, e hoje eu quero saber, aleluia, se eu saio de casa ou se eu fico em casa. Não vai adiantar ler esse capítulo, não vai saber se sai de casa ou se entra em casa. Pega outro capítulo, não sabe se sai da casa ou entra em casa. Mas quando o Senhor toma o servo de Deus, ele diz que não vai sair, já recebeu a palavra, o Senhor já falou comigo, eu vou embora contente, que o Senhor disse que eu não vou sair da casa. Bendito é o nome do Senhor. E o povo glorificou, o povo gostou, as pessoas de ministério gostou. E é óbvio que eu vou voltar agora e a gente vai repassar de novo essa parte lentamente e analisando. Você viu o que ele falou, gente? O povo não está aqui para aprender nada sobre a Bíblia ou para ouvir explicação da Bíblia.
ancião regional está falando isso em uma reunião ministerial. Ele tá passando mensagem: o povo da CCB não vem na igreja para ouvir explicação da Bíblia, para saber nada da Bíblia. Eles vêm aqui para saber se eu devo sair de casa amanhã ou não devo sair de casa amanhã. Ele acabou de falar isso. E quando você está dizendo para o povo que nós não estamos aqui para ouvir Bíblia, para aprender explicação bíblia, tá? Você tá querendo dizer o seguinte: eu não estou aqui para ouvir evangelho, eu não estou aqui para aprender o evangelho, eu não estou aqui para aprender, né, a vontade de Deus, porque a Bíblia fala do evangelho. A Bíblia tá falando da vontade de Deus. A Bíblia tá nos mostrando qual é o tamanho, aliás, não dá nem para medir, né? O quanto Deus nos amou. A Bíblia está falando dessa obra maravilhosa de Deus. E o que esse ancião está fazendo? Ele está jogando figurativamente a Bíblia no chão, pisando em cima dela, e falando mais ou menos assim: nós não precisamos disso. Quem quiser vai encontrar na internet, que ele falou. Você vai ver na internet, estão falando lá, explicando a Bíblia. Você vai ver em livros por aí, explicando a Bíblia. Aqui, o povo vem aqui para saber se ele sai de casa ou não. Olha, meu Deus do céu, pessoal. Vocês acabaram de ouvir. E nós vamos voltar para poder ouvir de novo. Eu peço que vocês ouçam de novo. E se alguém tiver um foninho de ouvido, alguma coisa aí, gente, é até bom, tá? Para poder ouvir. Ok? Presta atenção aqui, ó. Agora eu vou rodar e pausar. Fica vendo. Assim sempre será desarmada as armadilhas do adversário. Agora. Irmãos, a Irmandade não vem buscar palestra, porque palestra... Aqui, ó. Irmão, a Irmandade não vem buscar palestra. Palestra para esse senhor e para a congregação cristã no Brasil. Palestra é quando você faz uma pregação expositiva. Você abre as escrituras e você vai falar, né, sobre a mensagem da escritura, porque a escritura, irmão, ela tem uma mensagem para nós. Não é nós que vai fazer a mensagem. Eu não vou criar uma mensagem. Cada autor da Bíblia, quando ele escreveu tentando passar a mensagem. Aliás, ele passa a mensagem. E é isso que uma pregação expositiva faz. Ele vai lá sem inventar nada e vai extrair qual a mensagem que esse livro está passando para nós. O que ele está querendo dizer para nós. É isso que está sendo dito. E esse homem acabou de falar, né? Fica vendo aqui. Ele falando: nós não estamos aqui por causa de uma explicação bíblica. Deixa eu até voltar, que eu até esqueci o que ele falou agora aqui, ó, no comecinho. Olha aqui, ó. Presta atenção. Desarmada as armadilhas do adversário. Irmãos, a Irmandade não vem buscar palestra, porque... A Irmandade não veio buscar palestra. É isso. Para ele, a exposição bíblica é uma palestra, gente. Olha só. Ou seja, eles falam palestra, você sabe. É tirando qualquer tipo de sentido de santidade das escrituras. Eles estão colocando o momento da pregação, se for expositiva, eles estão jogando lá embaixo, porque para eles isso não tem louvor algum, isso não é agradável a Deus. Por isso que ele coloca em nível de palestra, como se fosse algo normal da vida, uma palestra que você faz numa associação qualquer aí. Fica vendo, tem mais. Olha aqui, ó. Palestra tem na internet para todos os gostos. Aí, ó, a palestra, irmão, tem na internet para todos os gostos. E aí eles falam com essa voz tremida e chorosa, irmão, para querer dizer que eu tenho a verdade, porque Deus está falando aqui em mim. Irmão, o povo não veio aqui para ouvir palestra, porque palestra você vai encontrar aí na internet, irmão. Sabe, eles falam desse jeito e é dessa forma que ele vai tentar passar credibilidade para a heresia que ele está pregando. É assim que ele tenta passar credibilidade. Mas quando você vai analisar as frases, é porque o CCBano, como ele é muito sentimento, eles não prestam atenção muito nas palavras que estão sendo ditas. Eles vão
no modo que está sendo falado, na entonação da voz, né? Se o irmão começar a gritar qualquer bobagem lá, eles dão glória. Já pula, já começa a pular e dá glória. Se você gritar sem querer rápido, vai Corinthians, aí o povo, glória a Deus, aí que ele vai entender que não era para dar glória, porque eles são em embalo, eles vão no embalo do barulho na CB, tá? Olha aqui, ó, presta atenção, tem mais bobagem aqui, ó. Todos os tamanhos, a igreja não vem buscar explicação bíblica. Presta atenção, ele deixou claro, a igreja não veio buscar explicação bíblica. Olha, irmão, essa frase está querendo dizer, nós não viemos para a igreja para ouvir nenhuma explicação bíblica. Isso aqui é uma frase que está desdenhando das escrituras. Nessa frase tá falando muita coisa, tá falando, olha, a Bíblia, se você abrir ela e só fizer a leitura e parar por aí, ótimo, a gente aceita. Depois disso, queremos profetada. Então é uma frase de desprezo à Bíblia. Você vê que na fala desse homem, a Bíblia, ela não tem valor, ela é desvalorizada. Porque para ele a Bíblia é um livro de leitura. Se você for tentar explicar o que está na Bíblia, ele já fala, nós não estamos aqui por explicação alguma. O Gustavo Henrique, né? Eu agradeço a doação que você está fazendo no canal, meu irmão. Ele está falando o seguinte, CCB é igual tarô gospel. É a mesma coisa, gente. Quem procura o tarô, ele também está preocupado no que vai acontecer com a vida dele no dia de amanhã. Não adianta vocês negar isso, que é exatamente a mesma coisa. Se ele vai ser abençoado no amor, se ele vai ser abençoado no emprego, se eu vou conseguir a vaga que eu tanto quero. Vê aí nas cartas o que tem pra mim pro dia de amanhã. É a mesma coisa. O CCBano vai lá na igreja e fala, Senhor, manda tua palavra, Senhor. Fala comigo, Senhor. Amanhã eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, tá acontecendo isso, aquilo. Senhor, fala comigo. Fala, é a mesma coisa. Não muda nada. E detalhe, gente, quando eu digo que eu não quero saber de explicação bíblica, quando eu digo o povo que está comigo aqui não quer saber da explicação da Bíblia, eu também estou dizendo, nós não queremos saber de evangelho, nós não queremos saber da explicação do evangelho, nós não estamos preocupados com a exposição do evangelho, porque Bíblia é evangelho. É evangelho de Gênesis a Apocalipse. Simples assim. A Bíblia é evangelho de Gênesis a Apocalipse. Ah, eu não quero saber da Bíblia, eu não quero saber das explicações da Bíblia. Você não quer saber de evangelho. Agora você entendeu que a CCB não está mudando nada. Isso é tudo uma mentira. Não está mudando nada. Eles estão camuflando, estão tentando se esconder, mas nas reuniões ministeriais e no meio deles lá, eles estão planejando em como diminuir a presença do estudo ou da Bíblia e ao mesmo tempo reforçando a crença deles na profetada. Não tá mudando nada, isso é tudo enganação. Quando alguém vem aí e fala, CCB tá mudando, você é um baita do mentiroso, um enganador, né? No fundo, até esses que defendem sabem que não tá mudando absolutamente nada. Eles sabem disso. Agora tem mais. Vocês vão ouvir aqui, ó. Gente, esse áudio é a coisa mais terrível. Isso aqui parece, sem brincadeira e sem ofensa, se você pegar esse áudio e levar para outro tipo de cristão, de outra igreja, só o áudio, falar, ó, me diz aonde que você acha que foi feita essa reunião. Quando o camarada ouvir isso, ele vai falar, rapaz, essa reunião foi no inferno. Isso aí é alguma seita satânica? Fala, não, rapaz, essa seita tem o nome de cristã. Eles falam que são uma grande congregação cristã no Brasil, né? Então, porque você vai ver o ataque que eles estão fazendo ao evangelho, tá? Vamos ouvir, ó. Presta atenção, tem mais, não acabou não. Segura aí, tem mais, ele embalou aqui, ó. Presta atenção. Está muito bem explicada nos livros e também na internet. Ó, ele falou, ó, ninguém veio aqui por causa de explicação bíblica, porque a Bíblia está muito bem explicada nos livros e na internet. Entendeu, gente?
presta atenção, pro CCBano, os livros é lixo. A internet não pode. Eles não vêm aqui assistir essas explicações da Bíblia, eles não vêm. Automaticamente, eles estão falando, nós, aqui na nossa igreja, não vai ter explicação bíblica, porque a gente não quer isso. Na internet, a gente também não vai lá ver, a gente não vai assistir essas coisas. Simplesmente assim, esse negócio de Bíblia e de Evangelho tá riscado da nossa vida. Isso tá riscado da nossa vida. Ponto final. Camarada fica fazendo chacota comigo aqui, ó. Vai chacotar na casa do chapéu. Vai pro quartinho, tá sem liberdade, tá? E vai ficar aguardando lá. Você só vai me ouvir, você não vai mais comentar nada aqui no canal. Eu quero agradecer a irmã Ana Meg, que tá fazendo um pix aqui pro canal para deixar o Valmir. Esse pix é em homenagem. Quando vocês fizerem um pix, gente, eu peço que vocês façam o pix e escolham um CCBano para você homenagear nesse pix. E a Ana Meg, né? Ela escolheu um dos número 1 aqui, que é o Valmir, né? Tá? Obrigado por lembrar do pix, Valmir. Deus te abençoe. A Ana Meg é... Nossa, a Ana Meg é terrível, cara. Eu não quero ser inimigo da Ana Meg de jeito nenhum. Ela é inteligente, ela sabe fazer as brincadeiras que ao mesmo tempo não é ofensiva e ao mesmo tempo mostra muita coisa, né? Muito legal, Ana. Deus abençoe. Foi muito inteligente a sua sacada. Tá aqui, Valmir, ó. Se não fosse você na minha live, meu irmão, eu tinha perdido aí $4,99, Valmir. Isso aqui é dólar. Isso aqui é dólar, rapaz. Eu quero agradecer grandemente o irmão Valmir por ter lembrado aí os nossos espectadores, tá? Então, gente, vamos soltar o áudio aqui de novo, tá? Certo? Gente, ó, você que tá ouvindo, você tem que entender uma coisa. Quando ele tá atacando a Bíblia, gente, automaticamente você tá atacando o Evangelho. Você tá atacando o Evangelho, você tá atacando a vontade de Deus, a palavra de Deus. Tá aqui o Gustavo também fazendo uma oferta aqui, ó. Lá vai o Pix. Cala na maia. Ô, Valmir, Deus abençoe. Toda vez que vocês entram aqui, irmão, e começa a falar de Pix, você lembra o pessoal e o pessoal contribui, cara. Contribui, começa a contribuir, né? Porque aqui ninguém mais cai nessa falácia, nessa xaropice de que não pode ajudar o canal, de que não pode dar Pix, não pode dar nada. E outra que vocês são um bando de, como é que fala? De hipócrita, né? Tem a circulada da CCB pedindo Pix pros outros. Ninguém sabe pra quê, nem pra onde. Ninguém sabe. O CCB dá dinheiro sem saber pra onde vai, né? Eles aparecem com a circular pedindo dinheiro pro povo. Eles estão pedindo dinheiro. Ó, dá dinheiro aí que a gente tá precisando. É pra as necessidades. É necessidade, mas qual? Umas que apareceu aí. Eles falaram isso. É as necessidades que apareceram aí, né? Ai, meu Deus. Deus abençoe aí, irmão Gustavo e o irmão Ronaldo Mendonça também, meu irmão. Muito agradeço vocês. Bom, gente, vamos lá. Vamos soltar o áudio aqui que não terminou, tá? Ainda tem um pedaço bom aqui, só porretada na Bíblia, né? E no Evangelho. Isso aqui é uma reunião ministerial da Congregação Cristiana no Brasil. Alamanaia, Alamanaia, Alamanaia. Apareceu o macumbeiro lá dos Estados Unidos. Alamanaia, 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 Alamanaia. O camarada profetiza que Deus ia matar as pessoas que saíssem da CCB, ia pegá-las na esquina, né? Saiu milhares de pessoas, não morreu ninguém. E o CCB continua lá, dando glória a Deus. Fala pra mim, rapaz. Isso é um fenômeno. É um fenômeno, porque, ó, eu acho que não tem uma seita com as pernas tão escancaradas que nem tá a CCB. A CCB tá com as vergonhas tudo pro alto. Faz tempo. E aí, as vergonhas pro alto, quando você olha para aquilo lá que você achava que era uma santa, não é santa coisa nenhuma. Não é nem do sexo feminino, é do masculino. Caiu com as vergonhas pra cima. Rapaz, estava enganando todo mundo. Isso aí não é nem feminino, não é masculino esse negócio. As vergonhas da santa pra cima. As vergonhas da santa, toda peluda. Mostrando, não, todo peludo, né? Mostrando as coisas pra cima. Tá aí, ó, a santa enganou vocês o tempo todo.
Ou seja, o que eu tô querendo dizer? Todas essas heresias está mostrando, ela não tem santa nenhuma, não tem nada de graça. Tudo isso é enganação, é o diabo operando nessa igreja. Gente, olha essa pregação. Se isso aqui não for o diabo, eu não sei mais o que é. Se isso aqui não for o demônio que tá falando na boca desse idoso aqui, eu não sei o que é mais. E o que mais assusta é esse povo que tá dando glória. Ou seja, o camarada não tem nada na cabeça e quem tá dando glória tem menos ainda. Eu falo de conteúdo cristão. O Valmir quer um debate, tadinho? Eu vou colocar o link aí. Pra mim seria muito bom, tá? Entrar aqui, bater um papo. Mas eu tenho a plena e absoluta certeza que ele não vai entrar. Link para... CCBanos são medrosos e são covardes, tá? A maioria, não posso dizer todos, porque eu não sei, não conheço todo mundo, mas eles não entram aqui de jeito nenhum, porque sabe que estão errado, sabe que a igreja dele é uma seita, e ele sabe que não tem como defender a seita dele. Tá aí o link aí pra entrar. Só clicar aí, ô Valmir, você já vai cair direto aqui na sala, tá? Mas pra nós provar, CCBano fica doido com o meu canal por causa disso, gente. Porque eu meto o link aí, mando eles entrar, aí eles não tem desculpa, fica com a cara no chão envergonhado. Se aqui fosse um canal que eu não colocasse link, que eu não fizesse nada, eles iam ficar pulando igual um galo, ia ficar falando, Josafá tá com medo, aí o Josafá vai e mete o link aí, aí eles ficam tudo com vergonha. Falei, e agora? Tá aí o link, é só eu entrar, aí eles não vão entrar e fica sem argumento algum e tão aí passando vergonha. Tá? Coitados, né? Fazer o quê? É assim mesmo. Tá aí, ó. Eu vou até colocar na tela aqui, ó, pra provar que o link tá aí no chat e eu fixei ele aí em cima na barra azul. Tá fixado. Esse link é pro CCBano entrar. É quem frequenta a CCB, quem ainda está frequentando. Tá, pessoal? Vamos lá. Vamos soltar o áudio aqui, gente, que tem muita coisa aqui absurda pra gente ouvir. E eu não quero ouvir isso sozinho. Eu não quero ouvir isso aqui sozinho, não. Vocês vão ouvir junto comigo. Ouça aí. A igreja chega, a igreja chega, as almas chegam. E hoje eu quero saber, aleluia, se eu saio de casa ou se eu fico em casa. Vou voltar para você ouvir de novo. Depois que ele acabou de falar que o povo lá não tá buscando Bíblia, não quer saber do Evangelho, e que se quiser saber procura na internet, ele fala o que a igreja quer saber? A igreja quer saber que quando ela chega aqui, ele quer saber se ele entra em casa, se ele sai de casa, ou seja, em outras palavras, tá querendo saber da vida deles mesmo. Eles não querem saber de Jesus, eles não querem saber do amor de Deus, eles não querem saber do Evangelho, eles não estão nem aí para saber sobre justiça de Deus, sobre graça, sobre justificação, sobre se ele é pecador ou se ele não é pecador. Eles não querem saber desse jeito. Afinal de contas, ele acredita que o perdão dos pecados tá na água. E depois que eu passo na água, né, eu tô com o conserto feito. Acabou. É só eliminar aquilo para trás e agora eu vou ficar firme aqui só na profetada. Agradeço ao Júnior, até o Júnior do canal Refletir tá participando da coleta de intenção aqui. O Júnior não perdeu o jeito. Sempre tem que deixar um troquinho na porta antes de sair. Tá acostumado. Fique em paz, irmão. Aqui não tem coleta de intenção, não. Tô brincando, Júnior. CCBano é tão absurdo, gente. Vocês não têm ideia que isso me irrita, tá? E eu fico até feliz quando eu posso rir um pouquinho aqui. O Guima tá falando. Aí é pra engrossar o cacete pra cima do senhor Luiz Carlos. O Luiz Carlos, eu tenho que comentar do Luiz Carlos, gente. O Luiz Carlos é muito esperto, ele tá assistindo os meus vídeos e eu vou mostrar, ó, ele me processou por causa de vídeo meu. É óbvio que ele tá assistindo, ele tá até me processando, Um culto, o penúltimo culto, eu peguei a frase e falei ainda, ó. A partir de agora, eu vou ficar acompanhando. Esse homem aqui, ele pode tentar maquiar do jeito que for, mas ele sempre vai soltar a profetada básica da CCB, que é aquela frase, por essa palavra, que é a palavra dele.
é a palavra da pregação, não é o evangelho. Por essa palavra Deus vai fazer isso. Por essa palavra Deus está entrando lá e fazendo. Por essa. Ele ouviu a chibatada no outro culto. Não é que o camarada malandro mudou, falou, pela palavra de Cristo tá entrando aí agora. O resto da frase continuou a mesma. A profetada continua a mesma, ele só mudou a cabeça. Pela palavra de Jesus. Eu falei, mas rapaz, eu nunca ouvi isso na CB, essa frase ficou até esquisita. Pela palavra de Jesus, hoje, ele manteve o resto da frase, né? Essa palavra de Jesus vai entrar lá e vai fazer, e pif paf. Eu falei, olha, tá assistindo, tá assistindo, porque no culto em que ele estava na presidência, foi onde ocorreu todas essas coisas inusitadas. Luiz Carlos na presidência, teve uma oração falando, perdoa os nossos pecados. Luiz Carlos na presidência. Luiz Carlos na presidência começou a diminuir as profetadas no culto. Ou seja, aquele negócio de Deus manda dizer, começou a parar. Ele ficou só lendo e explicando, e de vez em quando, pá, ele soltava a profetada. Agora o culto tá super enxuto, pregação curta. A primeira oração, pode ir lá, gente. Eu falo porque quando eu faço análise é completa, eu meço o tempo disso, eu meço o tempo daquilo outro, eu tô com papel na mão e caneta, eu vou anotando cada frase, cada palavra, e eu venho fazendo o pente fino. O pente fino. As orações, a primeira não deu 2 minutos, a pregação super curta, a última oração também super curta, e detalhe, de tanta gente bater aqui que eles não pedem perdão pelos pecados, mas só pelas faltas e fraqueza, agora lascou. Eles não estão pedindo perdão lá pelos pecados, mas também não tá pedindo mais por falta e fraqueza. Eu acho que ficaram com vergonha, falaram, não vamos pedir, e também não vamos continuar falando, é só nós não falar mais nada. Começa a orar e não pede mais perdão. Recebendo não pede mais perdão. Bom, gente, vamos voltar aqui. Agradeço aí os irmãos que contribuíram com o canal. Vamos voltar aqui pra gente ouvir esse áudio, tá? Tem aqui, eu vou precisar voltar 10 segundos, que é pra vocês entenderem o que ele acabou de falar aqui. Nesse momento aqui, ele acabou de dizer que o CCBano está indo no culto pra saber se ele entra em casa, se ele sai de casa. Eu não sei até esse exemplo esquisito que ele usou, né? Vamos voltar aqui, ó. E vamos ouvir de novo. Presta atenção. Chega na igreja, a igreja chega, as almas chegam. Não, antes disso ainda. Aí ele já tá falando na hora que o CCBano tá entrando mesmo lá. Ó, presta atenção. Para todos os gostos e todos os tamanhos. A igreja não vem buscar explicação bíblica, que está muito bem explicada nos livros e também na internet. A igreja chega, a igreja chega, as almas chegam. E hoje eu quero saber, aleluia, se eu saio de casa ou se eu fico em casa. Não vai adiantar ler esse capítulo, não vai saber se sai de casa ou se entra em casa. Pega outro capítulo, não sabe se sai da casa ou entra em casa. Mas quando o Senhor toma o servo de Deus, ele diz que não vai sair, já recebeu a palavra. O Senhor já... Presta atenção no que ele acabou de falar. Irmão, a igreja ela quer saber disso. O irmão vem na igreja, ele pergunta, eu quero sair de casa ou eu fico em casa? Se ele for no capítulo primeiro, ele não vai ter resposta. Se ele for de novo no outro capítulo, acho que é capítulo 2, não sei o que falou, não vai ter resposta. Mas aqui, o servo de Deus, quando tomado por Deus, vai dar a resposta para ele. Você entendeu a mensagem, irmão? Se você quiser fazer coisas na sua vida, você precisa de uma direção. A Bíblia para eles não é regra de fé e conduta. Vocês têm que pegar o primeiro tópico de doutrina e jogar no lixo de vocês. Aquilo não vale para nada. Porque lá tá falando que é a Bíblia que é a minha regra de fé. Ou seja, é baseado nela que eu traço a minha conduta. Se eu faço, se eu não faço, eu vou procurar na Bíblia. Eu vou procurar na palavra de Deus. Certo? Então, e daqui a pouco, gente, eu vou colocar um áudio aqui para vocês ouvirem, de um CCBano, para eu mostrar para vocês qual é o resultado desse tipo de pregação aqui, ó. Qual é o resultado desse tipo de pregação, certo? Eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, o que ele acabou de falar aqui é assim, ó,
A gente não tá preocupado com Bíblia, a gente não quer estudo bíblico, porque na hora que a gente precisa, o capítulo da Bíblia, você vai ler lá, não vai falar com a sua vida, não vai falar o que você quer, mas você vai entrar aqui e Deus vai tomar o irmão e vai falar com você. Ou seja, a CCB tem um grau de revelação maior e acima do que as Escrituras, a ponto deles abandonarem a Bíblia e priorizar a profetada no culto da congregação cristã. É desse jeito, rapaz. É grave o negócio. Eu queria pedir, aproveitar que o Júnior tá aí, refletir. Irmão, se você quiser entrar na live, Júnior, tá? Eu acho que você nunca entrou aqui, né, Júnior, numa live. Ou já, não lembro. Mas você podia entrar, que depois eu vou colocar um áudio de um CCBano, e aí eu vou pedir a opinião do Júnior, que eu acredito que eu quero agradecer o irmão Luciano, tá? Que tá fazendo uma oferta aqui. Eu não sei porque que não apareceu ali direito o comentário dele. Deixa eu colocar de novo. Olha lá. Tá fazendo uma oferta. Deus abençoe, irmãozão. Grandemente, tá? Viu, Júnior? O link tá aí em cima, na faixinha azul aí, tá? No comentário que tá fixado. E aí, é só clicar e entrar. Vai lá primeiro no banheiro, escova um dente, passa um pentinho no cabelo, dá uma ajeitadinha, tá? Ajeita o cenário aí pode entrar aqui, ok? Eu vou precisar dele, eu vou pedir a ajuda dele pra gente. Eu quero ver o que ele acha, o que ele pensa, que eu já coloco um áudio aqui pra vocês ouvir. Então vamos aqui avançar, gente, pra nós ouvir esse áudio, tá? Tá quase terminando, tem mais um pedaço ainda. Eu não sei se vocês prestaram atenção, esse áudio pra mim é uma aberração bíblica, mas isso aqui na CCB é mais do que normal. Isso aqui é uma coisa santa. Isso aqui é as coisas de Deus, que eles falam, as coisas de Deus. Deus preparou as coisas de Deus. Isso aqui pro CCBN é chamado de coisas de Deus. Esse tipo de pregação. Segue aí, vamos ouvir. Falou comigo, eu vou embora contente que o senhor disse que eu não vou sair da casa. Bendito é o nome do Senhor. Agora aqui, ó, eu quero que vocês prestem atenção. Essa parte vocês ainda não ouviram. Eu parei aqui quando eu tinha rodado o áudio todo. Presta atenção. Agora tem mais um trechinho aqui. Deve dar 1 minuto, tá? 1 minuto e meio no máximo. Ouça aqui. Esse mistério filósofo não entende. Também os teólogos não entendem. Também os estudiosos não entendem. Viu? Eu vi um pregador da congregação, ele fala nada. Fala, não fala nada. Aí a turma vai lá e lá tem... Gente, ó, presta atenção no que ele tá falando. Primeiro ele falou que os estudiosos não entendem a obra de Deus. O que é a obra de Deus para eles? A obra de Deus é essa profetada que eles fazem na congregação. Isso aí é a obra de Deus. Quando o CCBN falar, você tem que ser espiritual, é que vocês não são espiritual, por isso que vocês não entendem a obra de Deus. Ou seja, você tem que entrar num grau de alienação, acreditar nesses monte de mentira, porque aí sim você é espiritual. Esse homem, então, quando ele fala que os estudiosos, que são as pessoas que estudam as escrituras, Jesus era estudioso da Bíblia, né? Porque todos eles conheciam muito bem a palavra de Deus. Eles frequentavam a sinagoga todos os sábados. A sinagoga não era templo, tá? Não era templo, as pessoas confundem. Templo era o templo em Jerusalém. A sinagoga era uma espécie de escola para aprender Torá. Lá tinha aula e lá tinha debate. As pessoas, quando eram chamadas para falar, não é aquele chamamento de glória, não é um chamamento para te ouvir e para poder, né, ficar como é o culto da CB. Quem subiu lá? Oh, meu Deus, vamos ouvir. Não. Quando eles chamam Jesus, eles não chamam Jesus para querer aprender com ele. Ali é o momento onde você será interrogado. E muitas das vezes a carreira do peão era destruída quando ele subia para pregar na sinagoga, porque ali, depois que ele acabasse de ler algum texto e fosse dar explicação, os doutores que estavam ali, eles iam começar a levantar questionamentos e questionamentos. É dentro da sinagoga que começa a aparecer os movimentos, né, de crenças diferenciadas, né, que é saduceu, fariseu, zelotes, mais um punhado que apareceu lá. Então, a sinagoga é um momento de escola e de debate, certo? Então tá aqui, ó. Ele vai falar agora,
tá desconectado aí, viu, Júnior? Ele vai falar agora que tinha um cooperador que acho que tava com esse espírito, como é, de querer explicar a Bíblia e acabou não explicando nada. Presta atenção, o próprio ancião, acho que ele foi congregar em algum lugar, ficou sentado no banco, né, pra ficar esperando, ficou quietinho lá no banco e tal, aí ele vai fazer uma crítica a um membro da congregação que provavelmente é alguém que queria dar mais explicação da Bíblia e não ficar na profetada. Olha como a pessoa que tenta pregar a Bíblia na CCB, ela é ridicularizada. O camarada que tenta pregar a palavra na CCB, ele é ridicularizado. Fica vendo, ó. Os estudiosos não entendem, viu? Eu vi um pregador da congregação, ele fala nada. Não fala nada. E a turma vai lá, e lota a igreja, e chora, e grita, e dá. Esse negócio do fala e não fala nada, ele tá querendo dizer que falou demais, mas não profetizou. É isso, olha aí, presta atenção. Aleluia, dá tudo. Não fala nada. Não fala nada porque ele não foi buscar profecia, ele foi buscar teoria. Aí, ó, por quê? Porque ele foi buscar... ele não foi buscar profecia, ele foi buscar teoria. Você vai buscar teoria, dá nisso aí. Eles chamam a Bíblia de teoria. Se você falar das escrituras, é teoria, certo? Agora vai acabar. Mas aquele que foi buscar a profecia saiu com a profecia. Alamá, Salamaia. Cumprir a sua palavra na vida da igreja. Olha aí. Eu vou botar o Júnior aqui. O Júnior é da região lá, ele tem que explicar aí, hein, Júnior? Seja bem-vindo. Obrigado, Josafá. Boa noite a todos. Paz de Deus, paz de Jesus, paz de Cristo, paz de Jeová, paz de Yeshua, paz com todos. Ô Júnior, você já viu esse ancião pregando lá? Eu acho que já, né? Já ouvi ele pregando. Já, né? Deve ser aquele senhor que prega bababi, né? Aquele bem assim, tranquilo, ou não? Só muda o delegado, o cacetete é o mesmo. Se você for para Sorocaba, Carapicuíba, se só for... parece que é a mesma... eu estava até conversando hoje com uma pessoa, ele falou assim, Júnior, ele é da congregação. Eu converso com várias pessoas da congregação, esse meu jeito assim de ser ainda, porque minha mãe, meu pai, minha irmã, é da congregação, as pessoas que eu convivo, 99% da congregação, eles falam, Júnior, você pode pegar assim 20 anciãos pregando, lendo 20 palavras diferentes da Bíblia, mas a exaltação é a mesma. As profetadas, aquelas promessas é a mesma, né? A vitória é sua, Josafá. E aí, ó, eu me lasquei. A vitória é sua aí. Às vezes, eu tenho assim, eu sei que às vezes as pessoas não me entendem, que eu tenho o meu lado assim. Eu creio nos dons de Deus, pelas coisas que Deus fez na minha vida, assim, da minha comunhão com Deus. Eu creio nessas coisas, Júnior. Eu não deixo de crer. É que a gente tá num momento um conflito tão grande, com tanta mentira, que a gente não consegue nem mais falar dessas coisas, porque eu creio, tem crítico, quer dizer, crítico do crítico, o crítico que critica o crítico, que é os passadores de pano da CB. O crítico... Que era crítico, e eles eram críticos antes, né? o crítico é ex-crítico e agora critica o crítico, porque o crítico critica a congregação. Eles falam que é errado criticar, criticando nós. Eu vou aproveitar a sua audiência, só para você. Assim, ó, pode falar. Eu tinha uma loja com 15 funcionários, eu tinha 3 casas de aluguel, eu tinha uma chácara, eu tinha a minha casa boa, e aí começou a vir aquela crise no 2018, 19, 20, veio aquela crise, e eu falei, meu Deus, eu vou fechar essas lojas aqui, eu tenho 3 casas de aluguel, eu vou ver de renda, eu tenho minha chácara, e eu ia buscar... Vou viajar na obra de Deus. Eu ajudei muita gente, eu viajei esse Brasil inteiro. Aí eu ia buscar a palavra dizia assim, a porta que eu abro ninguém fecha.
Então, tipo assim, não, a porta não é vitória, não é falência, a porta que eu abro ninguém fecha. E aí, Josafá, as coisas começaram a ficar tão apertadas que eu comecei a vender minhas casas de aluguel e pôr na minha loja. Aí eu ia buscar a palavra, tudo dando errado, 15 funcionários, mulher grávida, eu pagando funcionário, 30 mil de aluguel, 5 mil só de estoque, 15 funcionários. E aí a vitória sua, não é falência, a porta que eu abro ninguém fecha. Vendi minha chácara e coloquei na loja. E pra nada segurar a loja. Na loja, para salvar a loja. E aí sobrou só meu. Eu tinha 3 carros. Só de carro era mais de 200 mil reais. Um Civic desses aí, 2000 e... Porque não tem mar, não tem nada, vira só aqui em volta, vira aquela água aí, os animais chegam, as pessoas chegam também, bebem daquela água. Vamos passar na ponte, vamos. E chega de água da ponte. O conselho, aleluia, um convite hoje para nós. Vamos passar na ponte, vamos. Pega a tua mão, enche a água e toma água desta ponte. Chamada Jesus Cristo, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, cansado, desesperado, aleluia, prisão, aleluia, eu via muito, que não só pegava água da ponte, mas passava água no rosto, eu estou com muito calor, tomava água, passava água na ponte no rosto, alguns até molhavam, isso aí é gostoso, que ponte gostosa, que ponte maravilhosa, irmão, seja espiritual, não olhe aqui como se fosse um auditório de cantor, um auditório de palestrante, olha aqui como se tivesse aqui, aleluia, um homem, mas esse homem deve sumir, veja a ponte que está diante de nós, passe pelo homem, consiga passar pelo homem, chegue na ponte, e o Senhor te diz, tua alma vai sair diferente nesta manhã, você vai entender, aleluia, aqui do fundo vem uma água gloriosa para tua alma. Aquela mulher disse, não tem com que tirar. Ah, se eu der, você vai ver uma água que salta para a vida eterna. Senhor, dá essa água para mim, estou precisando dela, nunca mais eu venho tirar água. Vá buscar teu marido. Senhor, teu marido. Você falou com verdade, você teve já 5 maridos, e o que está vivendo com você não é teu marido, você está certo, você falou a verdade para mim. Ô Senhor, eu vejo que tu é profeta. O testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. Ele usou a profecia. O testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia. Todo aquele que usa um púlpito não é ser um profeta mecânico, mas é pedir, Senhor, tem misericórdia da tua igreja, ponha o espírito de profecia na minha boca. Teu filho profetizava, e quando ele profetizava, desmontava as armadilhas do adversário. Põe a profecia na minha boca, e assim sempre será desarmada as armadilhas do adversário. Irmãos, a Irmandade não vem buscar palestra, porque palestra tem na internet para todos os gostos e todos os tamanhos. A igreja não vem buscar explicação bíblica, que está muito bem explicada nos livros e também na internet. A igreja chega, as almas chegam, e hoje eu quero saber, aleluia, se eu saio de casa ou se eu fico em casa. Não vai adiantar ler esse capítulo, não vai saber se sai de casa ou se entra em casa. Pega outro capítulo, não sabe se sai da casa ou entra em casa. Mas quando o Senhor toma o servo de Deus, ele disse, não vai sair, já recebeu a palavra, o Senhor já falou comigo, eu vou embora contente, que o Senhor disse que eu não vou sair da casa. Bendito é o nome do Senhor.
Esse mistério filósofo não entende. Também os teólogos não entendem. Também os estudiosos não entendem. Viu? Eu vi um pregador da congregação, ele fala nada. Fala, não fala nada. E a turma vai lá, e lota a igreja, e chora, e grita, e dá aleluia, dá tudo. Não fala nada. Não fala nada porque ele não foi buscar profecia, ele foi buscar teoria. E na teoria não falou nada mesmo. Mas aquele que foi buscar profecia saiu com a profecia. E aleluia. E Deus vela por cumprir a sua palavra na vida da igreja. Senhor, veja que tu és profeta. Agora eu tenho uma dúvida de alma. Os nossos pais sempre adoraram aqui. Agora, os judeus adoram em Jerusalém. Os judeus falam que é certo adorar em Jerusalém e que não vale adorar fora de lá. E nós falamos que o certo é adorar aqui. E nós não queremos mudar isso. E o que é o certo, Senhor? É certo, Deus é Espírito, Deus não é uma estátua, Deus não é alguém pendurado lá de barro, Deus não é um homem também de barro, Ele não é uma figura de um leão, não é uma figura de nada. Deus é Espírito. Você está enxergando Espírito? Não estou. Então Deus é assim, você não vai enxergar. E também Ele não tem um lugar para ficar. Vai ficar dentro da casinha, vai ficar dentro da igreja, vai ficar dentro do não sei o quê. Não tem lugar para ficar. Ele é onipresente. Ele está aqui, Ele está lá na praça, Ele está lá na Europa, Ele está lá na Espanha, Ele está em todo lugar. Então os verdadeiros adoradores não é nem lá nem aqui. Ele vai adorar em espírito e em verdade. Em qualquer lugar que ele estiver, ele adora a Deus. Irmãos, nesse sentido, o crente que está bem estruturado, ele entende uma diferença entre uma imagem e ele, entre uma posição e ele entende assim, digamos assim, como houve já. Irmão, no tempo que criticavam muito a televisão, não pode orar na frente da televisão, porque você vai se prostrar diante da televisão. E outros vão orar por endemoniado, não pode ajoelhar diante do endemoniado, porque o endemoniado você está ajoelhando diante do diabo. Eu nunca entendi assim, irmão. Se o diabo estiver aqui, entre ele e eu está Deus aqui. Esse é o meu Deus. Se estivesse aqui, entre eu e Deus, entre eu e ele está Deus. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e verdade. Aí falou: os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade. Ela falou: ah, Senhor, tem uma promessa dos profetas que vai vir um Messias que se chama o Cristo. E quando esse Messias que se chama o Cristo vier, ele vai nos ensinar. Ele vai ensinar nós certinho, porque ainda eu não sei se acredito lá ou aqui ou menti. Não sei, mas vai vir o Messias, vai ter essa dúvida de vez. Sou eu que fala contigo, eu que fala contigo. Aleluia, aleluia. Ela balançou, ela tomou água, essa água que eu estou tomando
tomando, ela tomou. Essa água que o irmão está tomando, ela tomou. A água que os irmãos estão tomando, aleluia. Tome desta água. E se tiver uma mancha no coração por causa de alguém que te olhou mal, não te convidou, não te respeitou, não te honrou, aleluia, lava, amassa, lama o teu coração, porque esta água é mais forte do que um cloro, é mais forte do que um removedor de qualquer coisa, é mais forte do que o éter, do que os produtos que usa na farmácia para tirar sangue, para tirar tudo. Esta água chega na alma e tira aquela dor, tira aquela aflição, tira a tristeza e coloca alegria no lugar, porque este mesmo que falou com essa mulher, ele disse, aleluia, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e Deus me ungiu para anunciar as boas novas a todos os aflitos e aos pobres e aos contristados e aqueles que estão moídos e aqueles que estão quebrados. Irmão, não importa a tua luta pela fé, a tua luta pela obra, a tua luta, aleluia, pelo evangelho, aleluia, às vezes te dá cicatriz difícil de sarar, mas o Senhor passa essa água agora, seja chorada, salamaia, seja sarada a tua cicatriz em nome de Jesus Cristo. Irmãos, chegaram os apóstolos. E aí, ele está falando com mulher. Isto aqui, este verso, mostra bem claro a heresia dos homens que têm a coragem de defamar Jesus Cristo, falando que ele era amante desta, amante daquela e coisas parecidas. Aqui está uma prova. Os apóstolos estranharam dele estar falando com uma mulher. Como é que ele está falando com uma mulher? Nunca falou com mulher. Se bem que ele falava irmanadamente, né, com a família de Lázaro, né, que falou com Marta, falou com Maria, né, irmãos, falava irmanadamente ali, mas ali era família, né? Aqui era a mulher que ele não conhecia. Ali, irmãos, estranharam, mas não perguntaram nada e ficaram por lá. Ali, daí a pouco chega a mulher com um bando de óleo, aquela trempa de óleo e tudo. Ela chegou e disse, viu, o irmão que falou minha vida, falou tudo que é minha vida, mas as mulheres sempre tinham a segunda voz e não a primeira voz. Ela não podia dizer, no meu ver é o Messias, não será esse o Messias? A segunda voz, a primeira voz tinha que ser dos maridos ali. Vamos lá ver então. Chegaram lá, ouviram, perceberam, não é pelo teu falar, não. Nós temos certeza, esse é o Mestre, esse é o Cristo que viria ver. Aleluia, aleluia. Samaritano que não tinha como, aleluia, entender uma posição. Judeu não fala com nós, mas esse judeu fala com nós sim. Esse judeu não só falou coisa, aleluia, com os judeus, mas falou com nós que somos samaritanos também, irmãos, aleluia. Você, irmão, que tem alguém, isso aí é negócio de ancião, isso aí é negócio de diácono. Irmãos, respeito ministerial, mas não existe nenhum ponto bíblico que diz que Deus é obrigado a falar comigo ao invés de falar com o diácono, que Deus é obrigado a falar comigo ao invés de falar com o cooperador de jovens, que Deus é obrigado a falar comigo ao invés de ter que falar com uma mulher. Não existe. Deus fala com quem Ele quer.
E bem-aventurado aquele que Deus escolhe para falar com ele. Glória! Em um assunto dos verdadeiros adoradores, irmãos, diz assim, aleluia, se Deus quer falar comigo no púlpito, é no púlpito. Se Deus quer falar comigo na rua, é na rua. Se Deus quer falar comigo no mercado municipal, é no mercado municipal. Se eu estiver tomando banho e Deus quiser falar comigo tomando banho, é tomando banho que Deus fala comigo. Deus fala com quem Ele quer, na hora que Ele quer. Bendito é o nome do Senhor. Só que quem já falou com pessoas deficientes auditivas sabe que fala e a pessoa não entende, ou tem que ler o lábio. Se não ler o lábio, não vai entender. Ou então sinais de vida. Se não tiver sinal, não vai entender. Isso que acontece com o povo. O Senhor fala com muitas almas que são surdas espiritualmente. Aí, como não vai ver mexer lábio, não vai entender a voz do Senhor. Então vai sinal. Há um sinal, às vezes o sinal é de um jeito, às vezes o sinal do outro, outras vezes o sinal é pegando uma criança para repreender um velho, outras vezes o sinal é uma dor de barriga, outras vezes o sinal é uma tremedeira, uma dor no coração, uma aflição, uma trombada de carro. É sinal, não entende a palavra do Senhor, vai sinal na tua vida, né? Aleluia, bem-aventurado aquele que entende um sinal diferente. Vinde a mim, vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Irmã, quando eu fico feliz, quando o Senhor fala comigo, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Oh Senhor, que glória, tu está falando comigo, que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, que alegria, Deus falou comigo. Mas eu tenho que lembrar que o fardo é leve para ele, é suave para ele, é leve para o outro, é suave para o outro, é leve para aquele que não tem ministério, é suave para aquele que não tem ministério, é leve para aquele que tem tatuagem, e é suave para aquele que tem tatuagem. E aonde que eu estou então? Eu estou debaixo do manto de justiça, e eu não tenho que empurrar ninguém fora, eu tenho que trazer tudo para junto de mim. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Deus seja louvado.